Meu nome é Edson Gabriel Garcia, eu tenho 49 anos, completados há umas 2 semanas, de uma vida bastante gostosa e uma dedicação também bastante profunda, intensa às questões da educação, mais especificamente a questão do ensino, da educação pública. Eu nasci em uma cidade muito pequena do interior do estado de São Paulo, vivi lá até cerca de 20 anos, depois fiz pedagogia na Unesp de São José do Rio Preto e naquela ocasião eu uso uma metáfora para explicar o seguinte, que eu já não cabia mais, minha cabeça não cabia mais, os meus pensamentos dentro da cidade Nova Granada, que era muito pequena, e aí eu precisava de mais espaço, de mais coisas, de mais amplitude, né? Feito uma antena parabólica que já estava se abrindo naquela ocasião e eu tive que vir embora para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, já pedagogo formado, e comecei um novo curso, curso de letras, e aliás isso é uma constante na minha vida, assim, acaba um curso, começa outro, começa outro, começa outro. Fiz o curso de letras, posteriormente eu fiz um curso de pós-graduação na USP, na área de educação, inconcluso, não cheguei a terminar. Volto para a USP a questão de 1 ano, 2 anos atrás, novamente na pós-graduação, desta vez na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, onde eu pretendo escrever, fazer um trabalho, uma dissertação a respeito da questão da televisão na escola. E basicamente esta é a minha formação acadêmica. Eu acho que a formação acadêmica ela é interessante porque ela diz um pouco do rumo da vida da gente, mas eu acho que falar da formação acadêmica minha, ela restringe um pouco o meu trabalho, a minha pessoa. Eu acho que entre os cursos, os vários cursos, eu estudei sempre, eu sempre fui muito inquieto, muito desacomodado, muito desequilibrado no sentido intelectual, de estar sempre me forçando, inclusive, a ter desequilíbrios para estar buscando coisas para pensar. E eu acho que a minha formação acadêmica ela foi completada por estas coisas. Eu não ousaria dizer ou me chamar de um autodidata, mas assim, por estas coisas de uma cabeça gostosamente inquieta de estar buscando e estar estudando. Então, lendo isso, lendo aquilo e tal. Claro que eu acho que nesse sentido eu perdi um pouco esta coisa da profundidade, quer dizer, pegar um determinado assunto e descer nele até as radicalidades, as raízes mais profundas, né? Mas eu ganhei uma certa extensão, eu ganhei numa certa amplitude de visão de problemas, de coisas, de questões, né? Acabei ficando, tanto na minha formação acadêmica, quanto nesta outra formação minha, por conta própria, nesta outra vontade minha de estar sempre conhecendo mais, acabei ficando um pouco, eu não diria especializando, mas acabei estudando um pouco mais as questões ligadas ao ensino da língua portuguesa, a programas. Participei de várias montagens de programação de língua portuguesa, discutindo a questão do ensino da língua, da leitura, da produção de textos, e de uma certa forma um pouco a preocupação com os meios na escola, né? E também ao gerenciamento da escola, quer dizer, o que é a escola, como é que se gerencia uma escola, como é que se coordena o trabalho de uma escola, né? E eu acho que eu acabei ficando andando no meio dessas coisas, né? Sempre estudando, aprendendo e sempre fazendo uma relação que eu acho fundamental, que eu aprendi muito isso com o professor Paulo Freire, que é esta questão da relação entre a prática e a teoria, a ação e a reflexão. Eu acho que não basta apenas a prática, por mais rica que ela seja, se ela não estiver iluminada por alguma teoria. Da mesma forma que uma teoria não se basta se ela não tiver uma prática caminhando junto para você fazer a reflexão e a ação, reflexão, né? Então, eu acho que a minha vida, inclusive, foi um pouco isso, quer dizer, essas coisas assim, buscando a iluminação teórica,
mas sem perder de vista a questão da prática, né? Como eu digo, eu acho que todo o arcabouço toda a estrutura de uma Secretaria da Educação, com os órgãos, os fluxos, os sistemas, as pessoas, o sentido dela só tem sentido se estas coisas estiverem acontecendo na escola. Eu acho que a escola é o sentido maior dessas coisas todas, né? Porque é lá que a gente faz uma prática a partir de todas essas reflexões. Eu acho que, basicamente, do ponto de vista assim, da formação acadêmica, basicamente é isso, entendendo e lembrando que a formação acadêmica foi sendo completada por esta formação paralela, por esta busca incessante de coisas, de ideias novas, de leituras, de informações, de cursos, ao longo da minha vida, né? Claro que esta formação, ela se deu também em momentos da vida que eu tinha uma determinada atividade, uma determinada tarefa, quer dizer, não foram acontecimentos intelectuais aleatórios, mas à medida em que o meu trabalho na escola, ou de reflexão, ou num órgão de secretaria, à medida em que o trabalho ia acontecendo, ele deslanchava, ele desacomodava e me forçava a buscar uma nova reflexão, uma teoria, enfim, a fazer essa relação, estabelecer de novo esta relação entre prática e teoria. Então foi sempre esta coisa, este equilíbrio, esta balança, né, de que hora você tem uma teoria que te desacomoda, te desequilibra, e a hora você tem uma prática que realimenta esta teoria ou nega a teoria e parte para uma nova acomodação. Acho que basicamente é isso com relação à minha formação. Eu trabalhei, acho que mais para frente eu retomo essa coisa dos lugares onde eu trabalhei, porque em cada lugar foi possível estabelecer um ângulo e uma visão diferente, uma análise diferente desta coisa chamada escola, educação pública. O que o levou a coordenar a equipe do PEB? E quanto tempo o senhor esteve à frente do programa? Bom, eu acho que uma das experiências profissionais mais ricas, eu não diria a mais, mas certamente uma das mais ricas na minha vida, foi a possibilidade de coordenar o que posteriormente acabou se chamando Programa de Salas de Leitura. Na época era o PEB, uma sigla do Programa Escola Bibliotecas, né? Eu tinha, na ocasião, eu já era formado em letras, né? O meu segundo curso acadêmico, eu me formei em letras, já estava com 3 ou 4, não me lembro bem, 3 ou 4 livros publicados como escritor de literatura infantil e juvenil, já estava, portanto, já tinha desencadeado esse outro lado meu, que é uma outra coisa também bastante interessante, embora não necessariamente ligado a problemas teóricos, mas a produção literária, né, uma coisa que enriqueceu sobremaneira a minha vida e a minha relação. E acho que essa junção, essa confluência na mesma pessoa de preocupação e reflexão a respeito do ensino da língua portuguesa, com currículos, programas ligados ao ensino da língua, e alguém que também junto com isso já mexia, já tinha o lado da sensibilidade aguçado para a questão da literatura infantil e juvenil, eu acho que isso fez com que as pessoas que estavam assumindo a Secretaria da Educação naquela época, início de 1983, vissem em mim uma pessoa com um perfil aproximado, interessante, bom para estar coordenando esse projeto, ou a nova forma, o novo desenho que esse projeto poderia estar tomando daquela ocasião para frente, né? Acho que vale a pena fazer antes de entrar especificamente
programa de salas de leitura, ou no PEB, está fazendo um recorte na questão política da época, né? Isto era 1983, depois de um período pesado, intenso, difícil para todo mundo, da ditadura militar, aquelas coisas que nós tínhamos medo de tudo, nós éramos, enfim, uma geração que cresceu com o medo da repressão, o medo do terror, o medo da tortura, o medo da violência, o medo do sumiço, né? Essas coisas todas, de certa forma, elas pegavam pesado na geração nossa e abafava muito a voz, a reclamação, o desejo, né? E éramos uma geração que, apesar de nas entrelinhas, nas brechas, lutarmos contra isso, mas a gente tinha um medo, né? E, no entanto, e aí acho que até aquela expressão que é um título do Paulo Freire, o medo e a ousadia, né? Eu acho que entre o medo e a ousadia, a partir de 83, nós começamos a guardar um pouco o medo e apostar um pouco mais na ousadia, né? Mas era 1993, ganhou o governo do estado de São Paulo por eleição direta Franco Montoro, primeiro governo de oposição ao regime militar, né? Primeiro governo estadual, e 83, em 1983, primeiro governo estadual eleito, primeiro depois da pós-ditadura, né? Eleito. E na época, São Paulo, ainda por uma questão de legislação, era como uma capital e considerada pelo regime militar uma área de grande risco, né? E que, portanto, ainda nós não tínhamos o direito de eleger pelo voto nosso prefeito. E o prefeito era uma competência de indicação do governador. Franco Montoro indicou Mário Covas. Mário Covas, por extensão, por competência, indicou a Guiomar Namo de Mello como secretária da Educação para aquele período que foi um período de 3 anos, 83, 84 e 85, né? Eu acho que a chegada da Guiomar Namo de Mello foi um acontecimento interessantíssimo no ensino público municipal. Eu acho que foi alguma coisa que merece até um estudo maior, um aprofundamento, porque eu entendo, na minha visão, que foi um verdadeiro divisor de águas. Eu acho que o ensino municipal não foi mais o mesmo depois da chegada da Guiomar. A Guiomar meio que aquela pessoa que chega na casa da gente e vai no baú e abre o baú e revira o baú todo e coloca as coisas todas de perna para o ar, coloca as coisas guardadas, escondidas, os nossos medos, incertezas, as coisas, e ao mesmo tempo fala, isto dá, isto não dá, isto pode, isto não pode, isto é assim, isto não deve ser assim, guarda um punhado de coisas e joga outro punhado de coisas e vamos começar a refazer, a remendar, a reorganizar, né? Eu acho que foi a presença da Guiomar e a equipe que ela trouxe junto, uma passagem assim muito forte, foram ventos fortíssimos, e foi uma coisa bastante interessante porque a gente começava eu não diria a sofrer, mas ou a sofrer no sentido positivo, né? A receber os ventos da democracia, as coisas começavam, as nuvens escuras começavam a dar lugar a um céu mais claro, né? As coisas começavam a apontar assim, a gente respirava um pouco mais aliviado e meio que assim, acho que já posso sonhar com um país melhor, ou a minha geração, aquilo que guardou, está colocando para fora, né? Eu acho que a Guiomar trouxe isso, claro que junto com isso, ela mexeu em toda uma geração que comandava o ensino municipal até então, né? E comandava, eu acho que dentro da característica histórica da época de até então, comandavam com competência na perspectiva, na visão política que eles tinham, né? E eu acho que a Guiomar veio com uma outra competência, né? Ela discutia inclusive com a gente o que era competência para quê? Uma coisa que estávamos acostumados assim a ver, que a competência era só de um jeito, de repente ela vem e discute com a gente, não, há competências, então competência para fazer o que, para quem, né? Então acho que ela trouxe discussões assim fabulosas, ela trouxe discussões interessantíssimas e que de uma forma ou de outra algumas pessoas conviveram bem com isso, algumas pessoas
se repensaram, algumas pessoas viram uma possibilidade nisso de dar um salto qualitativo, outras pessoas se fecharam, recusaram, não entenderam, e eu acho que aí houve sofrimento de ambas as partes, uns por, oba, estou embarcando nessa porque tem coisas interessantes aí, e outros porque não quero saber disso, isso não tem nada a ver comigo, etc. e tal. Eu acho que houve sofrimento de ambas as partes aí, né? Bom, no bojo dessa chegada dela, eu acho que várias mudanças no órgão da Secretaria, nos órgãos da Secretaria Municipal de Educação. Na época, o órgão responsável pela questão de planejamento, de orientação pedagógica, se chamava DEPLAN, se não me falha a memória, que era o Departamento de Planejamento, né? E tinha lá algumas divisões, que eu também não me recordo muito, mas tinha divisão de educação infantil, de primeiro grau, outra, enfim, tinha algumas divisões, e até que eu brinco muito, uso uma expressão, que alguns setores, alguns pedaços eram assim, tinham SIC, RG e fotografia da pessoa, né? Eram feudos, né? E algumas mudanças começaram a acontecer nisso, né? Nessa estruturação, visando a escola. Eu acho que esta foi uma discussão fundamental que a Guiomar trouxe, volto a dizer, a equipe que veio com ela, que é começar a fazer com que efetivamente, verdadeiramente, com um sentido muito forte, as pessoas que estavam nos órgãos centrais começassem a discutir o seu trabalho na perspectiva do que está acontecendo, o que é que pode acontecer efetiva e verdadeiramente na ponta que é a escola, né? Volto a dizer que esta é uma visão minha, necessariamente outras pessoas deverão ter outras imagens, né? Outras interpretações. Aliás, esta é uma outra questão também muito interessante, que eu acho que a chegada desse novo pessoal trouxe para a gente, que é que as coisas, pessoas diferentes podem ter, e aliás devem ter, até por uma questão de saúde mental de todos nós, devem ter visões diferentes das coisas, né? E, no entanto, naquele início de 83, muitas pessoas não concordavam com isso, né? Que achavam que as coisas tinham que ser como elas vinham sendo e que não haviam outras mudanças ou outros olhares possíveis para as coisas que até então tinham sido olhadas de um mesmo jeito, né? Acho que isso foi uma coisa bastante interessante. E essa oposição era por puro conservadorismo ou essas pessoas que já estavam, elas tinham uma outra proposta? Eu acho que em alguns segmentos do trabalho, eu acho que era uma proposta boa, eu volto a dizer, boa, competente, dentro daquela competência até então estabelecida, né? E em outros casos eu acho que era uma questão de conservação de poder, de manutenção do status quo, do meu feudo e tal, né? Eu acho que havia as duas coisas, né? No entanto, eu acho que a presença da Guiomar foi eu digo Guiomar, mas assim, entendendo Guiomar e a turma, o pessoal que veio com ela, né? Eu acho que foi pela primeira vez, do que eu me recorde, pela primeira vez uma presença muito grande de profissionais que trabalhavam nas universidades, especificamente da USP, que chegaram para desenvolver um trabalho prático. Então, saíram daquela coisa de ficar na regência de aulas e cursos da universidade, falando sobre educação, e vieram para uma proposta prática sobre educação. E junto trouxeram reflexões que até então não haviam passava muito rasteiramente pelo comando do ensino municipal. Então chega e traz discussão sobre a questão do compromisso político, da competência política, né? Então me lembro até quando a Guiomar questionava, através da sua tese de doutorado, se não me engano, a competência que nós educadores tínhamos ou deixávamos de ter e a parcela que cabia para cada um de nós no trato com a escola pública, né? Então isso foi muito interessante e de repente todo mundo fica assustado e fala, bom, mas eu sempre fiz e agora vem alguém dizer que o que eu estou fazendo não está bem feito ou não é assim. Então foi um momento assim de turbulência, tanto que acho que nos 6 primeiros meses aproximadamente as coisas foram assim de verdadeira turbulência, né? Bom, aí, maio de 83 aproximadamente, o convite é feito, para mim ele foi feito um pouco antes, né? E
entre o medo e a ousadia. Eu ainda com medo da responsabilidade de comandar alguma coisa que afinal de contas vinha dando certo, e o medo de mexer em alguma coisa numa perspectiva diferente, numa outra perspectiva que se aproximava, que se colocava, né? Mas ao mesmo tempo aquela coisa, a ousadia, querendo e dizendo, olha, está na hora de você, isso aí que você, essa reflexão que você fez, que você acumulou, a tua experiência, o que você pensa também, está na hora de você mostrar e dizer para que veio e tal, né? Acho que entre o medo e a ousadia, eu acabei optando pela ousadia, e eu acho interessante porque eu me vejo no fundo uma pessoa muito mais temerosa do que ousada, mas eu tenho dentro de mim uma força que me obriga constantemente a ser muito mais ousado do que temeroso, né? Uma coisa meio, sei lá, meio esquisita, mas contraditória, e eu tenho clareza disso, mas eu estou sempre me forçando a ser muito mais ousado do que temeroso, né? E aí eu assumi a coordenação de equipe. Foram os meses iniciais, eu tinha ao mesmo tempo algumas formas de pensar algumas coisas, alguns pensamentos. Por outro lado, havia algumas determinações da própria secretaria e uma assessoria da universidade nessa questão do trato da leitura na escola, né? Então, assim, eu tinha que trabalhar com essas três coisas, né? E junto com isso, uma sombra pesada, eu acho que foi pesada, de um projeto que era um projeto que vinha dando certo, que tinha uma certa competência e que vinha dando certo no seu jeito de se fazer, de se organizar, mas que vinha dando certo, que tinha uma equipe competente, que tinha um trabalho interessante e que eu admirava até aquele momento daquele jeito, mas que eu tinha visões, formas diferentes de estar, mas nunca tinha me imaginado que poderia estar chegando lá, né? Mas foi um momento assim, complicado, foi um momento difícil, porque ele envolvia pessoas, né? Eu acho que toda vez que envolve pessoas, qualquer trabalho que envolve, ele é um trabalho mais pesado, né? E nós começamos com a assessoria da universidade, tinha um pessoal da USP, basicamente a professora Maria Helena Martins, que havia terminado uma tese de mestrado, doutorado sobre problemas da leitura, acabou depois publicando um livro que é Leitura. Marisa Lajoro, outra professora, acho que da Unicamp hoje, a Lígia Chiappini, enfim, o pessoal, o Ezequiel Teodoro, hoje também, professor, doutor da Unicamp, que nos deu uma assessoria para a gente estar dando uma repensada e uma reorganizada na questão da leitura na escola de primeiro grau, como a própria universidade vinha pensando, vinha sentindo essa questão, né? Eu encontrei acho que eu vou ter oportunidade de detalhar isso mais para frente, eu encontrei uma proposta organizada, sedimentada, com uma marca pessoal muito forte, com pessoas que defendiam aquilo com muita força, e isso de certa forma até turvava um pouco a clareza das discussões, né? E por outro lado, eu tinha, com esta ajuda da universidade, a forma como eu já tinha um trabalho de ensino de língua portuguesa já com algumas reflexões a esse respeito, né? E eu vinha sentindo que o momento era para estar fazendo algumas mudanças, que era possível a gente estar mexendo em alguma coisa numa perspectiva de democratização, de maior acesso ao livro, de uma forma diferenciada de acesso ao livro, etc. e tal, né? Eu acho que o momento foi mais ou menos esse. O primeiro momento, que foi o momento mais traumático dessa passagem, foi o momento de redução de equipe, né? Havia um propósito bastante claro desta nova secretaria de redução nos órgãos centrais das equipes e um novo ajuste de pessoal, e
foi o primeiro grande problema. Quer dizer, o meu primeiro grande problema não foi nenhuma questão conceitual, foi uma questão prática, né? Era uma equipe, se não me engano, de 15 pessoas, se não me engano, era quase que um pequeno departamento dentro de outro, né? E que num primeiro momento nós fizemos uma avaliação e que entendíamos que era possível tocar um bom trabalho com quase que a metade desse número de pessoas, que foi efetivamente o que depois acabou acontecendo com menos da metade de pessoas. Nós tocamos um trabalho bastante bom na minha avaliação, né? Então, mas esse foi um momento assim, foi um momento difícil, porque significou inclusive cortar pessoas do trabalho com as quais eu tinha tido até aquele momento uma convivência muito boa, muito gostosa, inclusive uma convivência como escritor, que eu já tinha livros publicados e que era a todo momento solicitado para ir dar palestra em biblioteca aqui, biblioteca ali e tal, uma coisa muito, muito gostosa, né? E que naquele momento foi muito difícil a separação da questão pessoal e da questão profissional. Algumas pessoas saíram daquele momento bastante machucadas e particularmente magoadas comigo, né? Eu, chateado, incomodado pela dificuldade da situação, mas em nenhum momento me sentindo um carrasco, alguma pessoa culpada, imparcial, porque eu tinha clareza de que ventos novos sopravam, que coisas melhores nós podíamos fazer, como fizemos coisas boas, né? E que eu acho que havia uma possibilidade de acerto com a nova organização da Secretaria, e que eu concordava certamente com algumas das colocações, né? Mas foi um momento bastante difícil, e eu acho que hoje, talvez não mais no ensino municipal, que até cresceu muito e está aí na perspectiva dessa coisa da municipalização de crescer muito mais, né? Mas naquela época ainda havia muito essa coisa que a gente brincava, né? E era uma brincadeira com fundo de verdade muito grande, que alguns projetos da prefeitura eram projetos que eles tinham uma relação visceral com pessoas. Era como se falasse assim, tal coisa, era fulano, e aquele fulano tinha nome, registro funcional, SIC, RG, etc. e tal, né? E que muitas vezes o projeto... E aí é um ponto positivo, que muitas vezes o projeto até ia adiante pela força, pela perseverança, pela ligação política daquela pessoa, né? Também era uma coisa interessante, que às vezes havia uma mudança de comando, e se a pessoa que estava à frente de um determinado projeto não era da turma, do grupo, do outro, de quem comandava, aquele projeto ficava numa coisa aquela coisa meio modorrenta, aquela coisa meio esquecida lá né, como uma fotografia de uma pessoa que a gente não quer ver muito, sabe que existe, mas não quer ver muito, né? A chegada da Guiomar foi um divisor de águas. Eu acho que as coisas começaram a serem repensadas de uma outra forma, e que os projetos, eles vêm e vão, e se eles são bons, eles ficam independente do seu criador ou do seu propulsor estar presente, vivo ou não, né? Então eu acho que foi um momento assim, no trato da equipe, um momento pesado. Para mim foi a coisa mais difícil, até porque, por lidar com sensibilidade, né, ao escrever a matéria-prima do livro da literatura infantil e juvenil é a sensibilidade. Quer dizer, eu escrevo, busco na minha sensibilidade alguma coisa para mexer com a sensibilidade do outro. E, de repente, nessa questão da reorganização da equipe, eu estava mexendo com a sensibilidade das pessoas, mais do que com a intelectualidade, com a sensibilidade, né? E foi uma pena, porque algumas pessoas saíram definitivamente machucadas disso, magoadas. Algumas pessoas que eu acho que perderam até a oportunidade de ficar e dar esse salto. Na minha avaliação qualitativo, eu faço questão de sempre estar dizendo que é a minha avaliação, né? Acho que não dá para fechar essas coisas assim definitivamente, mas um salto qualitativo que foi possível àquela equipe que ficou junto comigo. E com certeza, quer dizer, onde é que eu tenho, no que eu me baseio para fazer essa avaliação hoje? Eu acho que os dados, os números que ao terminar a administração da Guiomar, os números que nós apresentamos, essas propostas, as vivências, os rumos, né?
que eles definitivamente apontavam numa direção de sucesso na implantação do projeto então chamado Salas de Leitura, né? Então foi assim, a passagem em 1983, maio de 83, quando nós começamos no bojo do PEB engravidar um novo neném, um novo bebê, uma criança que veio a brotar alguns meses depois, agosto, setembro de 83, com o nome de Programas de Salas de Leitura, e aí já com as suas características apontadas, né? Então, neste momento, eu tentei dar o contexto político da passagem, como a coisa aconteceu e tal. Então, entre maio de 83 e agosto, setembro de 83, nós gestamos o embrião do chamado Programa Salas de Leitura, que persiste hoje, reconhecido no país inteiro como um dos programas de maior efetividade de leitura em escolas públicas. Bom, eu acho que passado esse primeiro incômodo, esse turbilhão, na verdade, eu acho que você me lembrou a palavra, foi um turbilhão mesmo, foi um vendaval de paixões, né? Tem um filme bonito, se não me engano, com o nome Vendaval de Paixões, porque foi um pouco isso, né? Essa coisa assim, eram pessoas apaixonadas pelo trabalho, um trabalho apaixonante, e que de repente vê a coisa meio que escorregando pelo vão dos dedos, né? Mas passado esse momento aí entre maio de 83 até agosto, setembro também do mesmo ano, a gente então, a poeira sentada, a coisa mais ou menos organizada, eu acho que nós começamos a mexer, começamos a pôr em prática o que nós entendíamos que naquele momento era o mais ajustado. Internamente, e foi até um trabalho curto, né? Porque isso foi entre maio de 83 até dezembro de 85, que foi o período que eu fiquei coordenando a equipe. Então foram, na verdade, 2 anos e meio, né? Pouco tempo para muita efervescência, muita mexida que nós fizemos, né? Mas nós começamos, e aí o trabalho começou com coisas simples, como internamente o PEB ocupava um pedaço enorme desse prédio, e nós de repente, quase que um meio andar, eu não me lembro bem, mas era uma coisa assim, e aí a gente entendia que para uma equipe de 6 ou 7 pessoas, 2 ou 3 salas eram mais do que suficientes, né? Aquela coisa de que o chefe do setor tinha que ter uma sala, que essas coisas nós fomos mudando. Eu acho que o chefe do setor é alguém que, junto com a equipe, quer dizer, era inclusive uma nova concepção de chefia, né? Mas alguém que estava junto com as pessoas da equipe, que quando era necessário ia junto para tocar o trabalho, para desencadear, para avaliar, não era aquela pessoa que ficava na estrutura, né, protegido pela estrutura, como chefe e distribuindo ordens. A gente, me lembro fui em várias e várias escolas para poder sentir a coisa, para acompanhar, para ver, né? Então a gente começou com isso, havia prateleiras e mais prateleiras com livros e livros e livros, né? Aqui no órgão central, e uma das coisas que nós fizemos também para arrepio de algumas pessoas que ainda continuavam por aqui, né? Que esse indivíduo está pegando o acervo do PEB e mandando para as escolas, porque nós entendíamos que o livro aqui dentro ele tinha uma utilidade muito pequena, e na escola não. Enquanto um livro aqui ficava preso numa prateleira, catalogado e tal, numa escola ele poderia estar sendo utilizado, quer dizer, exercendo o seu papel, a sua função, que era de ser lido por alguém. Então mandamos livros e livros, quer dizer, praticamente quase que deu para montar uma sala de leitura com os livros que nós tínhamos aqui, né? Mas então esse foi o primeiro também. Essas coisas parecem coisas assim menores, mas não são menores, porque eu acho que o que você está pensando no funcionamento de uma sala de leitura na escola,
tem a ver com a forma como você se organiza aqui. Se no órgão central você continua organizado de uma determinada estrutura, aquilo reflete na escola. E o que a gente queria era exatamente dar uma outra dinâmica, inclusive na própria relação nossa, no prédio, na estrutura, na equipe, aquelas coisas, né? Ou seja, o sentido de toda a estrutura administrativa, isso sempre eu pensei, né? DREM, enfim, todos os órgãos de secretaria, só tem sentido quando serve bem ao funcionamento da escola. Eu acho que a escola que é o ponto de partida e de chegada sempre, né? Bom, eu acho que com essas coisas todas, então nós começamos a equipe definida, né? E a parte maior dessa equipe era das pessoas que já vinham trabalhando, e acho que uma pessoa, se não me engano, uma pessoa só, era de um outro agrupamento que veio para o nosso, quer dizer, a organização, a mexida nem foi tão grande assim, mas as pessoas que ficaram, de certa forma, imagino eu, que elas ficaram por concordar com essa visão nova que a gente estava querendo trabalhar e querendo dar, essa coisa de como colocar o livro na escola, né? Então ficamos e começamos a nos organizar, nos preparar para estar discutindo essas coisas e estar colocando isso. Tivemos a assessoria da universidade, que fazia uma avaliação constante disso, que nos ajudava a repensar o papel da literatura, do livro na escola, e que foi possível que nós, quando saímos com essa proposta, nós tivéssemos, além de tudo, uma fundamentação teórica, um apoio da universidade para dizer, olha, a gente não está falando isso sozinho, olha, estão falando isso por aí e tal, né? O que me parece, assim, a mudança mais, uma mudança conceitual, uma vez que do ponto de vista da estrutura, chamar de uma biblioteca ou de uma sala de leitura, do ponto de vista da estrutura, a coisa continua mais ou menos o mesmo, mas é a coisa conceitual, é que a gente estava deixando saindo de uma visão de literatura na escola como hábito, como uma coisa para ser estudada, uma coisa para ser detalhada em mínimos detalhes, uma coisa assim, a literatura para ser estudada, para partir para uma opção, uma visão de literatura como uma coisa para ser curtida, saboreada, amada, gostada, etc. e tal. Então, assim, a grande mudança foi deixar de ver o livro como um objeto de estudo, então a criançada ia para a biblioteca para pegar um livro e ficar dissecando, no verdadeiro sentido mesmo da palavra, dissecando aquele livro, e a cada meia dúzia de palavras que lia, ele tinha que responder a uma questão numa ficha, e eram fichas intermináveis, e uma quantidade imensa para cada livro, né? Para uma outra visão em que a gente, muito mais do que se preocupar em responder perguntas que tinham, na mais das vezes, respostas fechadas, dá a oportunidade da criança, ao ler aquele livro, estabelecer uma relação de prazer, de gostosura, de gostosidade, essa palavra não existe, acabei de inventar agora, com o livro, e certamente liberar a imaginação, que acho eu, como escritor, inclusive, que é a grande função, o grande exercício da literatura, né? Que é permitir o reequilíbrio entre o real e o imaginário, entre a ficção e a realidade, né? Então eu acho que esta foi assim, a grande, tirar a relação do leitor com o livro como uma coisa assim, chego lá, eu pego o livro, e junto com o livro eu já recebo várias fichas e eu leio e respondo, leio e respondo, leio e respondo, como eu tenho que ler um livro porque no final do mês a professora vai me dar uma prova, então eu tenho que saber aquele livro, né? Então, e a gente estava entrando com a literatura até numa função mais nobre para a literatura, que é exatamente investir na imaginação, no prazer, na multiplicidade de significações, e essas teorias estavam vindo, né? Isso eram teorias que, embora chegando no Brasil com um pouco de atraso, mas Obra Aberta, do Humberto Eco, O Prazer do Texto, do Roland Barthes, A Lição, do Roland Barthes, essas coisas todas estavam aí, eram coisas que estavam na crista da onda, né? Contra aquelas
aqueles posicionamentos, aquelas interpretações, aquelas visões de que a literatura era alguma coisa para ser estudada, dissecada e tal, né? Então, acho que essa foi a grande mudança da proposta nossa, né? Então, eu acho que nesse sentido nós não falávamos mais de alguma coisa chamada assim programa escola-biblioteca, né? Que teve o seu grande valor enquanto ele existiu e permitiu, inclusive do ponto de vista estrutural, que nós pulássemos para a sala de leitura, mas nós estaríamos a partir de agora falando de uma outra coisa chamada salas de leitura, um local onde o livro continuaria sendo privilegiado como foi na época do programa Escola Biblioteca, mas com uma outra abordagem, uma outra visão. E no nosso entendimento, baseado em sustentações teóricas da universidade, em obras novas que surgiam, de que a função da literatura era uma função, sobretudo, uma função mais nobre de trabalhar no sentido de desanuviar, de plurissignificar, de aumentar a significação, né? Basicamente, essa foi esta daí foi a sustentação dessa visão nova, né? Alguns outros arranjos, tipo dar uma cara às salas de leitura, uma cara mais alegre, mais dinâmica, tirar também aqueles calhamaços de pastas com fichas e mais fichas, né? Eu não me recordo bem, mas de repente para o aluno ler um livro gostosíssimo como Caçadas de Pedrinho, ele, para chegar no final desse livro, ele tinha que fazer um roteiro, no meu entendimento, um suplício de responder 40 fichas de leitura, né? Então isso é uma coisa que não tinha mais sustentação naquela época. Muito chegar no final do livro. Sim, com certeza. Um suplício. Nunca sabia o que aconteceu com o Pedrinho. Mais ou menos isso. E é pior do que isso, que eu acho que o pior do que isso, assim, a gente tinha até informações que às vezes a criança estava num momento da leitura que ela queria, porque queria acabar de ler o livro, ela estava preocupada com o livro e não com a resposta às fichas, e ela, de uma forma ou de outra, ela arrumava aquele livro, ela pegava aquele livro e ela lia. Né? Então, quer dizer, na verdade, assim, de certa forma, eu acho que o programa até cumpria os seus objetivos à medida em que ela aguçava a curiosidade da criança ou ela despertava de uma forma ou de outra o prazer da criança pelo livro, mas o percurso era um percurso muito complicado, né? E caro, metodologicamente difícil, metodologicamente não combinava mais com a época e as novas teorias aí de multiplicidade, obra aberta, multiplicidade de significações e tal, caminhando numa direção bastante diferente daquela assim de todo mundo ler e entender quase que rigorosamente a mesma coisa, né? Eu acho que em função disso significava salas gostosas, bonitas, com os livros expostos, quer dizer, nós substituímos o trabalho, eu diria, um trabalho intelectual meio de copista na relação do aluno com o livro, por um trabalho em que o prazer se assentava mais e ditava mais as ordens a partir daquele momento. Eu acho que as outras coisas, elas continuaram em volta disso, né? E aí nós implementamos, assim, já acontecia, mas nós implementamos muito a presença de escritores. Houve uma coincidência também que a partir dos anos iniciais da década de 80, essa explosão da literatura infantil brasileira, né? E mais da infantil, a juvenil também, mas em menor quantidade. E junto com isso, uma presença muito grande de escritores e os escritores olhando com bons olhos esse trabalho que nós fazíamos aqui e dando total disponibilidade. Então foi uma época aí que nós íamos aí quase que diariamente, tinha 1, 2 entrevistas, levavam Pedro Bandeira para cá, Ricardo Azevedo para lá, Eva Furnário para lá, não sei quem para cá, não sei quem quiser. Uma época que alguns autores que hoje já nem vão mais à escola, né? Naquela época estavam aí presentes com a gente. Então foi assim acho que o vento da democracia estava soprando o ouvido de todo mundo, então estava todo mundo balançando, estava todo mundo pisando em alfa e querendo de todas as formas ajudar, né?
pessoal da universidade, a gente organizava encontros, avaliação, depoimentos, né? O pessoal vinha sem custo e chamava, e a gente participava e tal. Então foi um momento também de muita efervescência, né? Foi um momento assim muito efervescente. Eu acho que uma outra coisa que nós fizemos nesse curto espaço de tempo foi assim de acelerar o que nós chamamos de, que até hoje, né, que todo lugar é feito, isso não há novidade nisso, a questão da formação, da capacitação inicial do professor que vai fazer a mediação da leitura, né? Nós aceleramos isso, enquanto antes era uma coisa assim, às vezes em 2 módulos, 3 módulos, não me lembro bem, e às vezes o profissional esperava até um ano para poder passar por uma capacitação, a gente já tinha uma preocupação de capacitá-lo o mais rapidamente possível, né? Em função disso também nós começamos a reescrever o material de formação, então tanto que deixamos escritos livros sobre organização e funcionamento, um material sobre entrevista com autores, um material sobre poesia, um material sobre leitura, escritos pela equipe, né, reformulados e com apoio e orientação da universidade, nós como que deixamos os módulos de capacitação inicial dos professores prontos, né? E, portanto, agilizamos isso. E uma outra coisa que eu acho que ela não tem a ver propriamente com o funcionamento, a dinâmica de dentro da sala de leitura, mas ela tinha a ver com a estrutura de fora. Então, nós passamos uma coisa e foi um outro ladinho de confusão que nós arrumamos, que é o seguinte: para a sala de leitura não vai mais professor encostado, professor que não tem o que fazer na escola, professor que não gosta de regência, professor que está com laudo médico sem preconceito nenhum com relação aos portadores de laudo médico. Mas a sala de leitura deixa de ser um local onde as pessoas vão se encostar. Algumas até depois do encosto elas se descobrem e tocam um trabalho legal, mas nós passamos a ter uma clareza muito firme e forte que para a sala de leitura deve ir com a aprovação do Conselho de Escola. Então, até lembrando que em 83 também, com a presença da Guiomar, o Conselho de Escola como, não mais como consultivo, mas como deliberativo, uma outra coisa que chega, uma outra coisa que também o ensino municipal nunca havia experimentado, né, mas que pais, alunos e professores discutirem questões da escola, né, então discutirem e votarem e decidirem. Então, o professor orientador da sala de leitura, naquela época ele era chamado professor encarregado de sala de leitura, passa a ser escolhido na escola, e a gente até ousava dar algumas características do perfil desse professor, ou seja, alguém que está na regência, alguém que tem experiência de regência, alguém que gosta do seu trabalho como docente, alguém que tem um trânsito agradável e livre e bom com um livro. Então nós começamos, apesar que essas coisas todas são possíveis de serem enganadas, né? Mas a gente pelo menos colocava para a escola, e acabou-se com aquela coisa que o professor que está com laudo médico vai trabalhar na sala de leitura, que quando nós chegamos havia bastante disso, né? Ou havia uma outra categoria que era pessoas auxiliares administrativos de ensino, era uma categoria meio burocrática, mas que também alguns acabaram indo para a sala de leitura, eu acho que essas coisas todas fizeram parte da história do PEB, né? Eu acho que até foi assim, isso não há desmerecimento disso, pelo contrário, foi assim, como que o PEB foi se organizando. Então, o que ele podia contar era isso, não dava para instalar, porque não se tinha uma visão que a leitura era importante, não dava para pegar um professor de sala de aula. Então, quem é que está? Tem aquele que está com laudo médico, tem o outro e tal, né? Então, eu acho que a gente conseguiu mudar isso. Então, tirar isso e acertar que a partir daquele momento, para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, agosto, setembro de 1983, o professor, para trabalhar na sala de leitura, ele tinha que passar por uma discussão na escola, ele tinha que ser alguém respeitado na escola, porque ele teria uma carga de programa e ele seria cobrado disso, né? À medida em que quando você tem alguém que é arranjado, arrumado na sala de leitura, esta pessoa, o compromisso dela é muito pequeno, que, ora, não posso, a voz, a perna, não sei o quê, eu não sei o que eu sou e tal, nunca fiz. Não, a partir daquele momento nós tínhamos um profissional preparado inicialmente, escolhido na escola pelos seus pares, alguém que a escola acreditava que ele pudesse fazer um trabalho. Eu acho que isso também foi fundamental, né? Mas
Fizemos, eu acho que uma coisa que até hoje ainda continua acontecendo, né? E já acontecia também na época do PEB, mas nós demos uma agilização assim muito grande, que esse encontro dos encarregados e troca de experiência, e pô, faz para cá, e para cá e tal, e fizemos um concurso de poesia que desembocou num livrinho chamado Achados e Perdidos. Colocamos como número mínimo de livros para se abrir uma sala de leitura. Fomos atrás, e foi o período que eu acho que mais se comprou o mobiliário apropriado para salas, que eram aquelas mesas redondas. Quer dizer, enfim, a gente, ao mesmo tempo que foi mudando conceitualmente a questão do trato do livro na escola, nós fomos dando orientação e cobrando, mas dando uma condição de ter uma estrutura mais interessante. Então, para se criar uma sala de leitura, nós íamos até a escola e não se criava mais sala de leitura num canto, numa sala não sei o que, não. Você tinha que ter uma sala boa, uma sala iluminada, uma sala em que pudesse comportar confortavelmente pelo menos uma classe, né? Então nós íamos e a gente praticamente só liberava a criação da sala de leitura quando nós tínhamos mesas redondas com as cadeiras, pelo menos umas 30, e um acervo razoável, né? Acho que para aquela época, fazendo uma análise daquela época, foi sem dúvida nenhuma um período mais curto, em 2 anos e meio. Nós, não me lembro, eu não tenho os números de cabeça, mas esses números estão registrados, em que nós pegamos com uma estrutura pequena, de poucas escolas, e nós acho que chegamos a quase que, não tenho o número, mas nós expandimos incrivelmente o universo de salas de leitura nas escolas municipais daquela época, e sempre procurando, ao mesmo tempo que havia uma discussão, ao mesmo tempo que havia uma preocupação com a... porque na ocasião, quando nós saímos, acho que era 353... Em 93 foram abertas 300 salas. Acho que é o número final esse, porque eram 353 escolas de primeiro grau no total da rede. Então eu acho que em 83, acho que era o número final de quantas que nós tínhamos no final, né? Porque o projeto naquela ocasião se restringia à escola de primeiro grau. Não pegava as EMEIs. Então eram 353, 357 escolas de primeiro grau nas várias, acho que ainda não tinha delegacia, acho que não tinha delegacia ainda. Não, já tinha delegacia, eram 5 delegacias. E nessas 5 delegacias, um total de 353 ou 57 escolas, e nós chegamos com sala de leitura por volta de 300. Eu digo por volta porque às vezes você tem momentos assim, saiu então aquele momento a sala foi desativada, está meio toque, mas por volta de 300 escolas com um funcionamento razoável de salas de leitura, né? Então foi um trabalho que ele atuou assim, tanto no nível da discussão da conceituação, do que fazer com o livro, nós nos preocupamos com a formação do professor que iria trabalhar na sala, e uma preocupação do órgão central em não fazer as coisas mais de forma assim improvisada, né? Então, não tem mesa redonda, pega a mesinha quadrada e tal, mas assim, procurar comprar mesa redonda, livros, né? Foi um período também de compra, um período muito grande de compra de livros, né? Comparando-se com a história de até então, foi um período bastante grande, um período de uma compra muito grande de livros, né? Então, acho que foi uma época, e sobretudo, me recordo bem disso, assim, uma época em que a coisa da fermentação, essa coisa assim buliçosa de que todo mundo queria, todo mundo trabalhava, e as salas de leituras eram faladas, e a gente, enquanto membros da equipe aqui, era chamado para falar em São José dos Campos, não sei aonde, em Porto Alegre, não sei o quê, e vários de nós, já naquela época, isso foi uma coisa que continuou acontecendo depois, íamos dar orientações, assessorias e falar da nossa experiência em outras cidades, né? Eu me recordo, por exemplo, que São José dos Campos, que hoje tem um programa de salas de leitura semelhante ao aqui de São Paulo, pelo menos do que eu me recordo até alguns anos atrás, esse programa de São José começou com orientação nossa lá na Prefeitura Municipal de São José. Então foi uma coisa assim que fermentou muito. E a época, é verdade, a época
facilitava, a época permitia isso, porque a gente estava imaginando que estávamos saindo da ditadura, ou pelo menos da fase mais complicada da ditadura, né? E as coisas aí, as coisas que estavam guardadas, colocando para fora as vontades, os pensamentos, a vontade de mudar, de mexer, né? Foi um momento, eu acho que assim, sobretudo um momento gostoso, um momento de um alto astral, e isso contagiava tudo para todo mundo, né? E acho que o fato também de que eu já era autor de literatura, e começando carreira, mas autor, e portanto tinha uma penetração junto aos escritores, a editoras, eu acho que também trazia essa coisa boa da participação, da ajuda de escritores e editores junto com a gente. A implementação dessas mudanças, elas causaram assim, tanto impacto, tanta dificuldade para serem realizadas quanto a chegada de vocês no nosso... Como a memória é seletiva, né? Então, assim, na minha memória, o que eu me lembro de mais traumático, mais sofrido, foi a questão interna aqui da equipe aqui, né? Então, é uma coisa interessante, né? Você imagina que o mais difícil é lá e o mais difícil é aqui, né? Até porque eu acho que aqui você lida com as pessoas que organizaram, que pensaram, né? Então, é natural que isso... na rede, eu acho que nós tivemos, assim, algumas resistências até, eu diria, organizadas, com relação, por exemplo, à desativação do chamado programa de leitura dirigidas por fichas, né? Que eu acho que é uma coisa que vocês já devem ter tido, já em outras fitas tem pessoas que já falaram disso com mais clareza, mais convicção e mais competência, até porque pessoas que organizaram isso, né? Então, nós tivemos uma resistência de alguns professores na defesa desse programa de leitura dirigida por fichas, né? Mas nós lidamos com isso assim de dois modos. Primeiro, colocando em discussão qual era a teoria que embasava um programa dessa natureza e qual era a teoria que embasava a nossa proposta. Olha, está aqui, há um embasamento assim e nós estamos aqui trazendo uma proposta nova com esse outro embasamento teórico, né? Então, eu acho que isso também, e assim, olha, aqui nós temos apoio da Marisa Lajolo, Maria Helena Martins, Lígia Chiappini, que é o pessoal de peso da universidade, que não está dando aula na universidade de graça, né? Graças ao esforço intelectual, e portanto são pessoas que estão teoricamente avançados na nossa frente e que estão apostando num tipo de postura desse jeito, né? E a outra forma como nós lidamos, que eu acho que aí a questão o aprendizado democrático, ele é muito importante e interessante. Eu acho que pela democracia o processo de mudança democrática ele é mais lento, mas quando ele se solidifica, ele também é mais duradouro, né? Então, eu acho que assim, qual foi a colocação nossa? Olha, nós estamos caminhando para cá, a partir de agora as escolas novas estarão caminhando aqui, para esse lado, porque nós não investiremos mais dinheiro e custo por exemplo, plastificação de fichas, nós preferimos investir dinheiro em livros e não nisso, em pastas, etc. e tal, mas quem quiser continuar com o programa de leitura dirigida por fichas, continue, democraticamente continue, tá? Faça avaliação na escola, discuta, leia as teorias que nós estamos colocando, mas se com tudo isso insistir, continue. Então, assim, algumas escolas, poucas eu me lembro, continuaram, e depois assim, o próprio fato de que nós não estávamos mais investindo dinheiro nisso, que havia uma necessidade, era de papel, de plastificação, de fichas, para cada livro você tinha que comprar um número 35, 40 mais ou menos, né, do mesmo título. Então eu acho que aos poucos, evidentemente, porque também não investimos dinheiro nisso, aos poucos isso daí foi se desmoronando, porque claro, é evidente, isso aí não dá para imaginar que seja ingenuidade nossa. Ele foi se desmoronando e aos poucos a gente foi conquistando pelo argumento, pelo posicionamento, pelos depoimentos, este outro lado, né? Eu acho que eu me lembro assim houve um pouco de resistência de algumas escolas nesta discussão da questão do conselho de escola, mas como? Não é mais o diretor que vai indicar, que vai... naquela época eu ainda não era diretor de escola, porque se eu tivesse tido experiência como diretor de escola, eu teria vários argumentos para contra-argumentar com os diretores que pensavam assim, né?
Mas nós tivemos algumas poucas dificuldades também, né? Ou com aquele diretor que queria afastar algum professor que no entendimento dele, e às vezes o entendimento correto até, que ele não tinha um bom desempenho em sala de aula e que, portanto, ele está atrapalhando na sala de aula, é melhor que ele atrapalhe na sala de leitura. E a gente não permitia. Alguns casos escapam, porque esse ainda estava, nós coordenávamos o trabalho do órgão central, né? Alguns casos escapavam, mas na maior parte das vezes nós conseguimos, inclusive, reverter isso também, que dizer para a equipe da escola, para o diretor da escola, para a diretora da escola na ocasião, de que nós estávamos investindo tempo, trabalho, preparação, capacitação, dinheiro, livro, e que não era para colocar qualquer um na sala de leitura, muito pelo contrário, era para colocar uma pessoa com talento para isso, para fazer o que nós então passamos a chamar, fazer a mediação do livro, né? A mediação da leitura, não mais a leitura ser dirigida por ficha ou por alguém, mas o professor encarregado de sala de leitura era alguém que a partir daquele momento estaria fazendo a mediação da leitura, ele estaria no meio entre o livro e o aluno, fazendo a mediação, não fazendo a leitura para ele, né? Então, mas foram efetivamente poucas as resistências que nós encontramos, até porque eu acho que o trabalho nosso depois ele foi se mostrando um trabalho consistente, sério, empolgado, as pessoas passaram a confiar na gente, e eu acho que aí nós conquistamos, tanto que me lembro, segundo e terceiro ano, foram anos, eu acho que só de implantação e de colher resultados e coisas boas e gostosas, né? Apesar do curto espaço de tempo. Mas foram poucas. Eu diria que o mais forte, o mais pesado, e que até me rendeu problemas depois, no final dessa administração, né, da Guiomar, foi internamente, com as pessoas daqui, com algumas que me viram, a partir daquele momento, como um inimigo do ensino municipal, porque desrespeitava projetos encaminhados e tocados aí por anos a fio por alguém e tal, né? Apesar que eu acho que a própria história mostrou depois que o que a gente fez estava no caminho razoavelmente certo e bom. Acho que o resultado hoje diz isso. Existe alguma outra mudança assim, significativa, não só de nome, PEB para a sala de leitura? Que de todas elas, a mais significativa é exatamente a função nova da leitura. Eu acho que o papel da leitura da literatura, né, bem lembrando aqui, o papel da literatura na escola. Eu acho que a gente saiu de uma visão fechada da leitura da literatura e passamos para uma leitura mais aberta, uma leitura plurissignificativa, uma leitura em que o leitor tinha papel fundamental na execução, na produção de significados a partir da leitura. Eu acho que essa foi, do ponto de vista conceitual, aquilo que dá para a gente dizer, olha, não estamos mais falando de PEB, estamos falando de programa de salas de leitura ou de salas de leitura, né? Que acabou depois sendo uma nomenclatura usada. O MEC tem o programa da FAI, de salas de leitura, mas quer dizer, acabou sendo um nome usado. Então eu acho que assim, basicamente, substancialmente, a questão maior era esta, tá? O que nos autorizava a falar de uma coisa nova, né? Em nome de um programa de salas de leitura e não mais em nome de um programa escola-biblioteca, era exatamente isso, esta visão diferenciada no trato com o livro. Basicamente, acho que não foi uma mera mudança de nomes, não, foi uma mudança conceitual. Claro que o livro estava presente nos dois casos, você tinha pessoas, tinha livro e tinha alunos. Eu acho que nos dois casos isso aí é evidente, porque não há como você trabalhar com biblioteca, com sala de leitura, com leitura sem ter a presença de livro e de leitor, né? Mas eu acho que foi uma mudança assim. Nós costumávamos dizer que a leitura antes era entendida como hábito, como um local onde a leitura da literatura, né? Que você ia buscar
responder perguntas e, a partir da proposta nossa, a leitura da literatura passava a ser uma atividade em que você ia buscar prazer, em que você ia produzir diversos significados, em que você ia liberar sua emoção, sua sensibilidade, enfim, trabalhar muito mais com o imaginário do que com uma preocupação realística em estar respondendo questões, né? Eu acho que assim, substancialmente essa foi a coisa de sustentação. As outras mudanças gravitaram em torno dessa, né? Então, o problema da capacitação do professor, o problema da organização material, o problema do perfil de quem vai e quem não vai, o problema da compra de livros, etc, etc e tal, foram coisas que se agruparam em torno dessa linha básica mestra, mas foi essa daí foi o diferencial que nós colocamos, né? Tanto foi um diferencial, que até tem uma coisa que eu me recordo assim vagamente, porque ele perdeu o sentido depois, né? Porque ao mudar de programa escola biblioteca para salas de leitura, nós tivemos alguns questionamentos, alguns enfrentamentos com bibliotecários da Secretaria Municipal de Cultura, né? Colegas nossos da Secretaria, porque eu imagino que eles estavam de olho no trabalho nosso, entendendo que mais cedo ou mais tarde seriam criadas bibliotecas dentro de escolas, e aí neste momento era um campo de trabalho que se apresentava para eles, bibliotecários, né? E nós somos numa direção diferente, numa direção que... O campo estava sendo invadido por pessoas não habilitadas. Essa era uma das colocações que eles... não tem a formação que eu tenho e está fazendo um trabalho... Exatamente. E eu acho que isso era um questionamento forte que existia, né? E depois, quando nós mudamos aí a concepção, eu acho que aí descaracterizamos, tanto que nós não ficamos preocupados em investir nessa coisa de vamos catalogar, não vamos ter fichário disso, fichário daquilo, quer dizer, era uma coisa, nós simplificávamos muito esse tipo de registro, porque nós estávamos entendendo que na escola, mais importante do que formas de catalogação de livros, mais importante do que isso é o aluno com o livro na mão. Então, para a gente era tranquilo de dizer, olha, nós tivemos neste ano com uma biblioteca, uma sala de leitura com 400, 500 livros, nós tivemos um volume de 8 mil, 9 mil leituras, e aí você pegava bibliotecas enormes com acervo, com muito mais gente trabalhando, que não tinha tido esse número de empréstimo, né? Então a gente até mostrava que o que nós queríamos era privilegiar a leitura e facilitar isso ao máximo. Em que medida essa nova tecnologia, essas novas tecnologias podem buscar o domínio da língua? Olha, eu acho que eu levantei uma preocupação, uma coisa para a gente refletir sobre, né? Eu acho que é mais nesse sentido, né? Não gostaria e não acredito que... eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho uma visão da língua como a ferramenta, e, portanto, uma tecnologia também, né? Porque ela é um instrumento, ela é uma ferramenta culturalmente construído, como foi construída uma câmera, como foi construída uma ilha de edição, um computador, etc. e tal, e talvez a língua a mais complexa de todas, né? E, portanto, a língua é uma tecnologia, né? E eu acho assim que a língua é a expressão de um povo, a língua é o depositário da cultura, da emoção, do sentimento. A língua é, de todas as tecnologias, a mais rica, a mais profunda, a mais fundante, a mais... a gente brinca até assim que quando o homem fica nu, no sentido filosófico, mas nu, a única coisa que continua com ele é a língua, nenhuma outra ferramenta mais, nenhuma outra tecnologia fica com ele, né? E aí eu levanto esta preocupação nesse sentido, né, de que a língua ela não pode ser ofuscada por outras tecnologias. Então, com toda a beleza, com toda a rapidez, com toda a facilidade, com toda a polivalência, com todo o encurtamento da distância, etc, etc, etc e tal, que as novas tecnologias trazem, o domínio da língua por todos nós de um país não pode ser perdido. Então eu acho que o culto à língua, o exercício da língua, a prática da língua
ela tem que ser mantida, incentivada. Eu acho que através da leitura, através de práticas dialogadas, através da manutenção de todas essas formas de artes que trabalham com a palavra, a literatura, o cinema, enfim, eu penso isso. E penso, porque até por que eu penso isso? Primeiro por uma questão de unidade nacional, né? Eu acho que o povo se une, o que une um povo, o que mantém a alma de um povo é a língua, e o que a língua guarda desse povo, né? E se você vê isso ofuscado, e se você vê que o povo está perdendo o domínio da língua, é uma coisa bastante complicada. E eu acho que aí... Unidade cultural, né? Unidade cultural. E aí eu vejo o seguinte, quer dizer, o que acontece então? Você tem um povo ideologicamente mais desprovido de defesas. Então eu acho que aí é aquela questão assim de manipulação, de domínio, né? Eu acho que toda tecnologia, ela é interessante, ela é boa, ela é gostosa e ela é neutra. Quem usa a tecnologia é que usa para fazer uma coisa ou outra, para ir para cá ou ir para lá, né? A gente até comenta assim, quer dizer, não é porque você tem hoje canais de televisão que você tem, não é por isso que necessariamente as coisas estão mais democráticas, muito até pelo contrário, você tem informações guardadas que elas são apenas de determinadas pessoas e, portanto, apenas determinadas pessoas têm acesso a determinadas tecnologias, né? E outras não. Então, eu acho que assim, é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Eu acho que o domínio da língua, e até porque eu penso que, do ponto de vista histórico, ideológico, eu acho que a língua é substancialmente, fundamentalmente, a tecnologia que me permite dialogar com a minha história, que me permite manter vivo, ficar vivo e estar atuante, dialogar e conversar e me posicionar o meu pensamento, a minha raiva, a minha emoção, a minha briga, o meu prazer, mas me fazer cidadão através da língua, essencialmente. Na escola onde o senhor é diretor, existe um trabalho caminhando nesse sentido, para a formação no centro de multimídia? Olha, da forma como eu penso e gostaria, eu começo falando da minha escola, tá? Depois eu respondo, vou fazer alguns pensamentos sobre essa questão que você coloca. Da forma como eu gostaria, na minha escola, não. Porque como é que eu gostaria, não é isso? Como eu imagino, como eu penso, né? Qual é a minha concepção a respeito disso, né? Eu imagino uma sala, um espaço bastante grande, né? Numa escola, em que você tenha nesse espaço estas várias formas de tecnologias, ou de meios, ou de veículos, né? Então você teria lá salas de leitura, computadores, câmeras, vídeos, né? Essas coisas todas, assim, até para você de repente pegar espaços para arte. Então, mas às vezes eu acho até que isso pode ser uma coisa meio fora da realidade brasileira, das escolas nossas hoje, né? Mas gostaria de que, ou até para dizer para você, imaginando mais longe ainda, sonhando mais alto, né? Que cada sala de aula fosse este pluriambiente no sentido das tecnologias, né? A gente tem um projeto lá na Escola de Sala Ambiente já há algum tempo, né? Mas ele não responde, até por uma questão de custo, de vigilância, etc. e tal, ele não responde a esse desejo, a esse sonho meu. O que nós temos na escola são estas coisas todas, mas ainda em ambientes separados. E quem às vezes acaba fazendo a mediação desta multimídia são os professores. Então nós temos a escola participa já há bastante tempo do projeto de informática, então nós temos lá os computadores de última geração, as impressoras, e tem um trabalho muito interessante lá. Nós temos a sala de leitura com vários espaços, com espaço para história, com espaço para isso, para aquilo, com não sei o quê, com, enfim, muitos livros, né? A última contagem que a gente fez, já passávamos de 10 mil livros. Nós temos a sala de vídeo, que é onde nós temos nesses últimos meses investido um pouco mais de dinheiro, é uma sala grande, uma televisão de 33 polegadas, um armário imenso de fora a fora na sala, com uma videoteca que já está superando as 200 fitas, entre gravações e fitas compradas e produzidas por nós lá, e uma sala que tem uma utilização e apropriada para isso mesmo, né? Nós estamos agora, a última etapa nossa é estar colocando cadeira estofada lá para transformar uma sala com
70, 80 lugares, assim, com multiuso inclusive, né? Então a gente tem esses vários ambientes, eles não estão, e não vejo uma possibilidade do ponto de vista de espaço de integrá-los. Não vejo neste momento do ensino da escola pública e com questões, por exemplo, de vagas, questões ainda não resolvidas, né, ou com baixo investimento, não vejo não. Mas a gente tem um trabalho na escola em que nós estamos atentos sempre à questão da multiplicidade de tecnologia, da tecnologia, porque eu penso assim, que eu acho que a escola não pode ser alguma coisa desconectada da realidade. A realidade está indo para um lado e a escola não pode ir para o outro, né? Apesar de todas as nossas dificuldades. Então, na escola a gente tenta fazer isso de uma forma, e a gente consegue até fazer uma mediação múltipla através do trabalho dos professores. Então, você assiste um vídeo na sala de vídeo, depois isso é discutido, ou um professor usa um vídeo na formação, nós usamos muito vídeo, TV Escola, para a formação dos professores, depois discute, um vídeo que eles vão usar em sala de aula com os alunos, eles assistem primeiro, discutem, né? Ou pegam, se o vídeo faz parte, acompanha livro, enfim, a gente faz um trabalho, procura fazer um trabalho dialogando com esses vários meios, né? Eu penso que não dá para a escola ficar fora hoje desta questão da tecnologia. Só que a questão da tecnologia, ela impõe uma certa estrutura na escola, então não dá para você investir muito se você vai para a tua casa na sexta-feira à noite e ao voltar na segunda-feira você não sabe o que é que você vai encontrar, tá? Se você põe lá um telão de não sei quantas polegadas, aí você chega e não sabe se vai encontrar aquilo. Então eu acho assim que existe ao mesmo tempo do investimento, uma preocupação com a guarda, com o cuidado desse material que está bastante complicado hoje na realidade nossa de ensino público, né? Acho que aí de todo o país, né? Você tem relatos, nós temos relatos aí de vários lugares que as coisas assim, usa e depois vai para debaixo da mesa do diretor porque some, né? Não tem lugar para guardar. Então, mas eu acho que o caminho da escola é avançar até chegar, por exemplo, uma coisa que a gente já está pensando na escola, nós temos câmera lá na escola de vídeo, né? E está colocando nas mãos dos alunos para eles estarem produzindo com esta câmera algumas coisas do dia a dia deles da escola. Então está rolando o projeto Horta, então a molecada está mexendo na terra, então você tem até uma coisa assim de aparente contradição, você mexe com uma coisa tão primária que é a terra, né, que é plantar, e uma outra coisa portanto uma coisa assim, uma atividade tão primária e uma outra coisa tão distante que é a tecnologia da câmera, né, de filmar e gravar aquilo, mas que eu acho que é mais antigo na atividade humana, na vida humana, exatamente, que é e que ambos são produções de conhecimento. Você plantar e cuidar e fazer aquilo brotar, e de outro lado você produzir e registrar o momento seu na escola é uma coisa interessante, né? Eu penso como pensava em 90, se não me engano, em 1990, na época da administração do Paulo Freire, e eu participava aqui, a gente tocava um dos projetos, a interdisciplinaridade, enfim. Outra vez eu, num momento também importante de muita fermentação na Secretaria da Educação, eu imaginando que aquele antigo setor de audiovisuais, mais um não sei o quê, mais a biblioteca, mais, quer dizer, essas coisas todas, uma aqui, outra ali, elas não funcionam direito, nem uma coisa nem outra, e a gente sentindo já naquela ocasião que precisávamos juntar essas coisas, porque toda vez que a gente ia trazer e trouxemos centenas e centenas de pessoas boas para fazer, a gente tinha que chamar alguém, pagar alguém, porque ou não funcionava, ou não tinha, ou não prestava, ou não dava e tal. Então a gente falou, olha, precisamos criar. E aí foi onde saiu a semente do Centro de Multimeios, como nós começamos, e aí compramos câmera, não sei o que e tal, quer dizer, demos o pontapé inicial, começamos a organizar a primeira videoteca, que hoje eu vejo até com uma certa satisfação, pois eu vejo aí quando eu recebo de vocês o catálogo de vocês, né, aquela coisa bonita do ponto de vista visual, eu me lembro do primeiro catálogo que nós fizemos assim no apagar das luzes em 92,
e nós, assim, até com uma preocupação, assim, isso vai se perder, então vamos deixar registrado e tal. E aí vê hoje o salto qualitativo que nós tivemos com relação, porque acho que era imperativo naquela época, apesar até de alguns risinhos de colegas meus, centro de multimeio, né, e tal, que é isso, que é e tal. E a gente entendia que não dava mais. E, aliás, assim, mal ele começou a entrar em funcionamento, já naquele 91, 92, quantos pedidos de reprodução de fitas que nós tivemos, né? E eram produções que nós fazíamos assim, alguém ia dar uma palestra e ia muito, acho que era o Wagner que trabalhava aqui, lá ia o Wagner e filmava e tal, e não ficava legal, não pegava direito e tal, uma coisa muito artesanal. Muitas dessas fitas vocês têm aqui, todas vocês têm aqui, mas sim, podem observar a precariedade que era o trabalho nosso, né? Mas eu acho que foi o pontapé inicial, e quanta coisa boa que tem. Às vezes quando eu recebo o acervo e fico olhando, nossa gente, quanta coisa boa. Outro dia ainda ouvindo uma palestra Mas ainda se perde muita coisa. Se perde, eu acho que se perde. Acho que até a própria quantidade também da quantidade, né? Que a gente gostaria de ver tudo, saber tudo, conhecer tudo, mas é impossível, né? Por falar em perder, o que apenas na sua concepção ficou perdida no meio do caminho sem registro? Deveria ter sido registrado? Eu acho que, do ponto de vista do registro, eu acho que muita coisa, um pouco disso que eu falo para você, eu acho que em função disso, em função até de uma concepção que a gente não tinha muito naquela época de registrar coisas, né? Então até hoje a gente acha importante. Hoje sim. Então, você vê que... Inclusive a sua vinda aqui em função dessa preocupação de registrar. Pois é, e eu venho com imenso prazer, até porque eu acho que é extremamente importante isso, né? Apesar que o registro hoje, ele passa pelo filtro da memória, e a memória é seletiva, a memória não é, até porque eu acho que como uma memória de um computador, parcial com certeza, ela é ideológica com certeza, mas e ela é limitada, quantitativamente limitada. Então é uma pena, porque quantas coisas que nós vivemos, quantas coisas que poderiam até estar servindo como reflexão para hoje, para pesquisadores, para estudiosos, enfim, e elas foram se perdendo. Então é nesse sentido que eu digo, né, que coisas assim foram se perdendo por falta de registro mesmo, né? Agora, eu acho que na essência as pessoas guardam, e aí é interessante esse trabalho que vocês estão fazendo, porque você tem até a possibilidade de fazer a contraposição. Então eu entro num pedaço da história, mas nesse mesmo pedaço da história que eu entrei, você tem uma outra pessoa que também entrou nesse, mas que estava na outra, e que pode fazer essa contraposição, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Um ponto diferente, sim, né? Com certeza, com certeza. As fichas de leitura, é interessante assim, tá ouvindo a sua fala, a sua visão, e eu já tenho uma outra também que fala assim, pô, também é legal, tá certo. E percebe, dá pra gente fazer a comparação do mesmo trabalho, a riqueza está aí, assim, é a sua visão que é importante nesse momento. Eu acho que, aliás, uma das coisas que eu aprendi na minha vida e procuro... merece a outra. Sim, com certeza. Acho que às vezes as pessoas naquele momento até pensaram, né, que havia um desmerecimento, que está acabando com tudo. Eu me lembro de uma das pessoas que chorava, e aquilo foi um susto para mim, porque eu não imaginava que alguém pudesse, ao sair de chorar assim, né? Uma das pessoas chorando dizia, mas isso é minha vida, e você está... Foi bem a expressão, mas algo assim, é minha vida e você está acabando com a minha vida e tal. Na verdade, não era bem isso. Acho que hoje a pessoa fazendo uma reflexão vai ver que não era isso. Mas assim, por outro lado, tem uma coisa muito bonita, que era a paixão com que ela fazia aquele trabalho, né? Mas uma das coisas que eu aprendi, e aprendi isso com literatura, de que as coisas na vida, elas não têm uma versão só, elas não têm uma visão só, elas não têm... Você tem momentos que uma visão se sobrepõe, você tem momentos que um ângulo fica mais forte que o outro, você tem momentos que, por fatores, uma fala se sobressai. E eu acho que naquele momento havia uma disponibilidade, uma predisposição para que esta fala nova nossa viesse ficar mais forte, né?
Eu acho que a vida é um pouco isso, a vida é a sucessão desses momentos. É possível, de repente, daqui 10, 15 anos, tudo volte e fala, não, mas nada disso tem sentido, o grande sentido era aquilo que já se falava há 85 anos atrás, etc. e tal. Ou, hoje, estudando um filósofo chamado Mikhail Bakhtin, né, um filósofo ligado às questões da linguagem, o Bakhtin, um russo, no começo do século, ele já fazia reflexões de filosofia de linguagem que a gente está estudando hoje, sabe? Essa questão do dialogismo, da dialogicidade, essa questão da polifonia, das várias vozes, às vezes uma se sobrepõe à outra, isso aí ele já falava em 1920. Tá? E a gente hoje discute, mas uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi isso, que eu acho que às vezes as pessoas diferentes, em momentos diferentes, têm visões diferentes, e às vezes a mesma pessoa, em momentos diferentes, tem visões diferentes, né? E que você não deve, claro que eu sempre, pelas coisas que eu pensei e acreditei, eu lutei por elas, né? Eu quis, com o argumento, não com a força da imposição, mas eu quis fazer valer a minha posição pelo argumento, pela discussão intelectual, pelo diálogo. Eu sempre defendi isso, mas eu soube também mudar, eu soube também ver outras coisas, e quantas vezes em discussões eu me rendia à força dos argumentos de outras pessoas, né? E eu acho que a vida é isso, né? São essas constantes descobertas, né? E o exercício, por exemplo, como diretor de escola, para mim é fundamental. E neste ponto é extremamente interessante, porque eu faço parte de uma geração de diretores que não tem mais aquela coisa do poder, da autoridade, eu sou diretor de escola, que sou eu que mando. Não, muito pelo contrário. Quanto mais gente aparecer para dividir o poder, a responsabilidade comigo da coordenação da atividade da escola, mais eu quero. Então, quantas vezes que eu saio para uma reunião com uma posição e chego lá, o grupo de professores me convence de uma outra posição, convence pelo argumento, não pela força de que eles são maiores e tal. Outras vezes eu sozinho os convenço de que a proposta minha... Então, eu acho que é um exercício de diálogo, de troca, extremamente rico, que acho que foi o que aconteceu e que era o que a gente queria, inclusive, na prática, mostrar com o programa de sala de leitura. Olha, as coisas não se dão bem... A democracia, ela estava voltando, era uma coisa muito recente. Hoje é mais fácil, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que é mais fácil. É um exercício. É um exercício. Eu até diria para você o seguinte, eu acho que o exercício da democracia, ele é mais difícil porque ele impõe a quem quer exercê-lo uma corresponsabilidade. Não é assim, chega, olha, eu não gosto assim, eu quero desse outro jeito, mas ao fazer isso, na democracia você se compromete com aquele outro jeito. Acho que é diferente de momentos de autoritários que você impõe e acabou. Não precisa nem explicar por quê. Sim, claro, com certeza. Eu acho que isso é o menos... E aí o exercício do explicar por quê, é neste exercício que você consegue trazer as pessoas para junto de você, né? Então, com base nesse exercício, assim, chega na escola, a gente... Será que aí eu venho de encontro a uma outra pergunta que a gente está finalizando. Será que não teria sido isso... o convencer as pessoas e mostrar a elas que garantiu a sobrevivência do PEB e mesmo das salas de leitura até hoje? Eu acho que, eu não sei se na época pensávamos, se a gente tinha clareza disso. Hoje eu tenho clareza que sim, eu acho que sim. Hoje eu tenho clareza não só na questão das salas de leitura, mas em todo o trabalho que você faz. O trabalho, quanto mais, pegar uma metáfora banal, corriqueira, mas uma metáfora interessante, assim, você tem a terra e quanto melhor é a preparação da terra, arado, a preparação, a fortificação, o trabalho calculado, a multiplicidade de culturas, quer dizer, a água no tempo certo, a colheita no tempo certo, quanto mais bem feito isso e, portanto, mais demorado e cuidadoso, maior é o fruto, maior é o resultado positivo, né? Tem um teórico chamado Antônio Gramsci, que é marxista. De repente falar em marxista parece que hoje está
Já ninguém mais. Mas o Gramsci ainda é um teórico, ainda bastante respeitado e ele coloca bem isso, que o argumento, quando ele vem pela força da autoridade, ele vem e ele é imposto e ele é obedecido. Mas quando sai a força da autoridade, desaparece. E quando você tem a coisa conquistada pelo exercício da democracia, do diálogo, a permanência é muito mais duradoura, né? Então, eu acho que é isso. E claro que no meio dessas coisas, você tem a fundamentação. Eu acho que, às vezes, até alguns projetos, alguns programas feitos, implantados de forma autoritária, tinham posições teóricas sustentáveis até hoje, mas a forma como foi colocado, às vezes você até reverte, né? Agora não preciso mais fazer isso, porque, às vezes, até sem avaliar se aquilo era bom ou não, né? Então, essas coisas de mudança, de troca de administração, não, acaba com tudo isso, porque era da outra administração, e a outra administração era autoritária e tal. Eu acho que mesmo... O diretor sente isso na frente? Sinto e vejo que eu tenho uma posição hoje como diretor muito mais flexível, né? Aquela coisa que, por exemplo, pela qual eu passei, então acabou uma administração da qual eu participei, que foi a de 83 a 85, aí veio uma outra administração que, mesmo sem avaliar o meu trabalho já como diretor de escola, a gente não teve oportunidade nenhuma, e aí eu e mais um outro grupo, coincidentemente um grupo grande que havia participado da administração anterior, fomos afastados da escola, e autoritariamente, compulsoriamente, deslocados, essa coisa toda. Uma atitude burra, muito burra, né? De vingança banal e burra, estúpida e tal. Até porque o grosso dessas pessoas eram pessoas capazes no exercício do seu trabalho, né? E é interessante que depois eu voltei ao passado isso, quer dizer, essas coisas que a prefeitura vira, né, dá aquelas viradas em administração, aquelas viradas assim, loucas, né, do excesso de autoritário para o democrático, E eu, ao voltar a fazer parte de um órgão central de administração, a menor preocupação que eu tinha era de ficar caçando quem foi que me puniu em administração anterior para voltar a punir agora, né? Lembrando, nessa questão de livro, por exemplo, numa determinada época, de 85 a 88, na administração que esteve neste momento, eu, como escritor, eu fui proibido, não estava escrito isso em lugar nenhum, mas isto rolava em todos os lugares, eu fui proibido, como escritor, de ir em escolas, dar entrevista, e os meus livros foram riscados de compras aqui pelas pessoas que estavam, na ocasião, coordenando o departamento de planejamento. Estão aí ainda, né? Algumas delas eu cruzo, cumprimento, oi, tudo bem e tal, quer dizer, mas são coisas foram tão pequenas naquele momento que certamente o meu trabalho como escritor era imensamente superior. E isso é uma coisa que o ensino municipal viveu muito disso. Eu acho que hoje já não tanto, sabe? Eu acho que hoje já nem cabe mais hoje essas coisas, né? Eu acho que a gente precisa desindividualizar os trabalhos, eu acho que a gente precisa despessoalizar. O trabalho é bom, alguém gerenciou legal aquilo, bom, agora chega outro, pega e toca para frente e vai assim, né? Eu estou em vias de me aposentar como diretor da escola, de uma escola que eu tenho um imenso prazer de trabalhar, tem um grupo ótimo, é uma escola muito boa. E o meu grande desejo e a minha preocupação é que não é o Edson que sustentava a escola, mas é a escola que sustentava o Edson. Então eu estou me aposentando, mas fica um trabalho esparramado na escola, e certamente as pessoas continuarão o trabalho bom que a gente faz lá na Escola Rizzini. Acho que é um pouco isso, e foi um pouco isso que sempre eu procurei trilhar na minha vida enquanto profissional, enquanto intelectual, enquanto escritor e nos locais onde eu fui passando e trabalhando. E eu quero finalizar, agradecer a lembrança, dizer que eu me senti bastante gratificado por estar participando disso, bastante mesmo, acho uma coisa gostosa, acho uma coisa interessante, acho que vocês estão de parabéns por esta sacada da história oral, num momento até que parece que a oralidade está se perdendo, né? Ou a oralidade é só aquela falada na televisão. Acho que, e no momento em que também não se valoriza muito a história, né? A gente está lidando aí, está vendo, eu vejo os meus filhos jovens em casa e a meninada na escola, não se tem lembrança da história de 10 anos atrás deste país, né? Então eu acho que esse registro da história
é fundamental, é delicioso, é maravilhoso, é gostoso, e acho que vocês estão, sabe, iluminados, foram iluminados e continuam sendo iluminados em ter sacado isso e ter proposto e estar trazendo algumas pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o trabalho do ensino municipal. Então, agradeço e desejo boa sorte a todos e continuemos aí fazendo cada um a sua parte compromissadamente e responsavelmente. Obrigado.